Eternidade. Então hoje nós estaremos um tempo na exposição de Mateus, como a gente tem feito, e eu quero meditar com você 2 Timóteo capítulo 1, eu lerei dos versos de 3 a 12, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 12. E eu quero expor esse texto, gente, porque esse texto, ele trata de um tema muito interessante para o dia de hoje. Eu quero falar sobre a influência de uma mãe. A influência de uma mãe. E a gente vai ver que Timóteo teve uma grande influência em sua vida, que foi a sua vovó e a sua mãe. E segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de 13 a 12, eu vou estar lendo o texto sagrado. Não feche a sua Bíblia, deixa aberta ou ligada, que eu quero fazer uma exposição do texto. É lógico que a abordagem hoje é diferente, né, como a gente tem feito no Evangelho de Mateus, que eu leio o texto, explico o texto e depois aplico. Então aqui vai ser a leitura do texto, a explicação do texto e a aplicação já imediata, com notas homiléticas, né? Isso é, com observações de lições já sendo colocadas diante de nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de 3 a 12. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura da Escritura. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sem fingimento que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido à sua determinação e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, eis a Tua palavra, Senhor. Ministra ao nosso coração, através da Tua santa palavra, ilumina a nossa mente para entender a revelação da Tua palavra e aplica, Senhor, os princípios que serão destacados aqui na nossa vida. Ó Deus, abençoe a cada mãe que está aqui, a cada mãe que assistirá, mas sobretudo, ó Deus, edifica a Tua igreja através da exposição da Tua santa palavra. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos pela oportunidade e nos submetemos à Tua verdade. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, segunda carta de Paulo a Timóteo, provavelmente essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Se não foi a última, foi uma das últimas, né? O propósito dessa carta, quando Paulo a escreveu, ele estava preso
em Roma, na antessala do martírio. Ele estava preso por ordem do imperador Nero, que colocou fogo em várias vilas de Roma e colocou a culpa nos cristãos. E como naquela época Paulo era o maior líder do cristianismo, ele foi preso. E ali, preso, ele já estava sentenciado à morte pela mão e pela ordem do Império Romano, do imperador romano. E o propósito dessa carta, gente, foi o seguinte: convidar Timóteo para visitá-lo em seus últimos dias e animar a Timóteo. Porque Timóteo era um jovem pastor, ele pastoreava a igreja de Éfeso, e Timóteo precisava de ânimo, ele precisava de encorajamento. E o seu pastor, o seu mentor estava preso, e dias depois ele seria degolado pela espada do Império Romano. Essa carta provavelmente ela foi escrita do ano 64 ou até o ano 68, existe um debate sobre isso, mas foi dentro desse tempo. E as verdades que Paulo destaca para Timóteo nessa carta são basicamente três. Paulo estava incentivando Timóteo a lutar contra os falsos mestres, que já existia, gente, desde aquela época. Desde aquela época já existia várias heresias tentando deturpar as igrejas que os apóstolos estavam plantando. E Paulo treinou Timóteo para enfrentar esses falsos mestres e falsos profetas. Outra verdade que Paulo estava ensinando para Timóteo nessa carta é que ele perseverasse diante da perseguição, porque nesse momento aqui, em que Paulo estava preso, cristãos, gente, estavam sendo assassinados em Roma. Muitos deles amarrados, sendo incendiados para iluminar a praça pública, muitos deles crucificados, muitos deles jogados no Coliseu para serem dilacerados pelos leões, pisados pelos búfalos e rasgados pelos cães. Foi uma verdadeira carnificina, muito sangue foi derramado. E Paulo está dizendo: Timóteo, persevera, mesmo diante da perseguição. E também Paulo estava incentivando Timóteo, a treinar líderes fiéis para a igreja local, ensinando esses líderes a priorizarem as escrituras, para que as igrejas assim pudessem ser saudáveis e frutíferas. Então esses são os propósitos da segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando você lê, você observa essas verdades. Mas olha só, a expressão que eu quero que você guarde no seu coração está aí no verso 5, quando Paulo elogia duas mulheres. E ele diz assim: também recordo, na minha tradução está assim, também recordo a fé sincera que há em ti, falando de Timóteo, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Está aqui, gente, a influência de uma mãe, ou, se você quiser, a influência de uma avó. Interessante que quando nós estudamos as Escrituras, quando lemos as Escrituras, percebemos que a mulher, ela pode exercer uma influência tanto para o bem quanto para o mal. A mulher, ela pode exercer grande influência tanto para o bem quanto para o mal. Exemplo, em Gênesis capítulo 3, nós lemos que Eva influenciou Adão a comer o fruto da árvore proibida. Foi uma influência, porém, eu não estou aqui jogando a culpa só em Eva, porque o responsável de cuidar da Eva foi o seu Adão. Ok? Foi o seu Adão. E outra, a ordem que Deus deu não foi simplesmente para Eva, mas foi para Adão. Entretanto, não é verdade quando mostram, por exemplo, em novelas e em filmes, que Eva, ela foi lá diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem a companhia de Adão, e de repente ela pegou no fruto e comeu, e depois Adão viu de longe e falou: não faça isso! E ela acabou comendo e ofereceu para ele. Não é verdade, porque no texto no hebraico, em Gênesis, a todo momento Eva está do lado dele. Então ela estendeu a mão, pegou o fruto, e a todo momento ele estava do lado dela.
do lado dela. Então não tinha essa distância, não tinha esse negócio de esconde-esconde, depois ela foi lá e pegou depois que ele foi ver a longa distância. Não existe isso. No entanto, a todo momento ele estava ali do lado dela e ele foi omisso e desobediente à ordem de Deus. Porém, houve uma certa influência. Olha, eu comi, coma também. Em Gênesis capítulo 16, a gente vê Sara influenciou Abraão a se deitar com Agar para ter um filho. Havia uma promessa para Abraão e Sara, essa promessa não tinha se concretizado ainda, aí ela teve uma ideia, diz o texto que Abraão ouviu a voz dela, não a voz de Deus. Deita-te com a minha escrava, e assim terás um filho, e a promessa será cumprida. Ela influenciou Abraão a isso. Em Gênesis capítulo 27, nós lemos que Rebeca influenciou seu filho Jacó a enganar seu marido Isaac, lá em Gênesis capítulo 27. É lógico que quando você lê Romanos capítulo 9, você vê a soberania de Deus agindo nesse caso, mas no texto de Gênesis 27 você vê a influência de Rebeca em relação a Jacó. Em Juízes capítulo 16, lemos Dalila influenciou Sansão a contar o segredo de sua força. Ali Dalila fazendo um investimento na vida de Sansão, até que ele revelou o seu segredo e ele foi capturado pelos filisteus. Gênesis capítulo 16. Gente, por causa, você vê a influência dessas pessoas para o mal. Mas também você lembra de Ana, em 1 Samuel capítulo 1, Ana, a mãe do profeta Samuel, sendo uma grande influência na vida deles. E tantas outras. Mas a questão é o seguinte, gente. Provérbios 14:1 diz assim. Esse texto aqui é muito sério. Diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói. Repito. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói. Amados irmãos, eu tenho visto várias casas serem edificadas por mulheres sábias, mas infelizmente eu tenho visto várias casas sendo destruídas por mulheres tolas. Isso é uma verdade da palavra de Deus. Pois bem, eu quero te convidar a prestar atenção nesse texto de 2 Timóteo capítulo 1. Quem era Lloyd e Eunice? Lloyd, ela foi avó de Timóteo, e Eunice foi mãe de Timóteo. Em Atos capítulo 14, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento dizem que elas se converteram na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, nas cidades de Icônio e Listra, e elas foram evangelizadas na cidade de Listra. Atos capítulo 16 diz que a mãe de Timóteo era uma judia crente e seu pai era grego, mas o pai de Timóteo não era um cristão. Só a mãe Eunice, que era uma cristã devota, e a sua mãe, Lloyd, que era uma cristã devota, mas o pai de Timóteo era grego, era um pagão e não era um cristão. Pois bem, Lloyd e Eunice foram uma grande influência na vida de Timóteo, a ponto de ele obter uma fé sincera. Eu acho interessante essa expressão. Na minha Bíblia vem fé sincera. Algumas traduções vem fé sem fingimento. Nas outras traduções, fé não fingida. Isso é, Timóteo ele tinha uma fé sincera por causa da influência da avó e da sua mãe. Mas eu quero destacar nesse texto sagrado 3 características de uma pessoa que tem uma fé sincera. 3 características de uma pessoa que tem uma fé sem fingimento. Uma fé sincera. E essa fé sincera que Timóteo teve foi por causa de muita influência da sua avó e da sua mãe e Eunice. É lógico que Timóteo, gente, foi discipulado por Paulo, foi mentoreado por Paulo, mas antes de Paulo ter chegado nele, ter chegado em Timóteo, Timóteo já tinha sido discipulado pela avó e pela mãe, e assim como elas, ele teve uma fé sincera. 3 características de uma pessoa que tem uma fé sincera, uma fé sem fingimento. Número 1,
Uma pessoa que tem uma fé sincera, sem fingimento, ama as Escrituras. Isso é, ama a palavra de Deus. Aonde que está isso na carta? Olha, você está em 2 Timóteo capítulo 1, vai na sua página, no capítulo 3, a partir do verso 14, é só virar a página. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14, Paulo está aconselhando Timóteo, e ele lembra Timóteo de novo, sobre um fato que aconteceu na vida dele, pela influência da avó e da mãe. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Verso 15, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem seja habilitado e totalmente capacitado para toda boa obra. Está aqui, gente. O verso 15 diz assim: pois desde a infância sabes as sagradas letras. O que Paulo está trazendo na mente de Timóteo? Que Timóteo, a sua avó, a sua mãe, lembra de quem você aprendeu as sagradas letras. No entanto, gente, Paulo está destacando a fé sincera de Timóteo, porque ele amava as Escrituras, porque ele teve duas grandes influências. Quem são? A avó e a mãe, que ensinaram as Escrituras para esse piá, o Timóteo, que se tornou, no futuro, um pastor. E no verso 15, Paulo deixa bem claro que somente a palavra de Deus mostra o caminho da salvação. De tal maneira, gente, que tanto Lloyd, Eunice e Timóteo, eles conheciam as Escrituras do Antigo Testamento, mas quando Paulo e Barnabé os evangelizou, eles entenderam que o Cristo que Paulo estava dizendo era o verdadeiro Messias. Eles foram convertidos, porque eles já tinham toda a informação do Antigo Testamento apontando para o Messias, mas quando Paulo e Barnabé os evangeliza de maneira clara, apresentando Jesus, eles não se endureceram, entregaram suas vidas a Jesus e foram convertidos pela graça de Deus. E aqui Paulo mais uma vez está dizendo, olha, a palavra de Deus, lembra da palavra de Deus que te deu sabedoria para saber o caminho da salvação. Está aqui, gente. Está aqui a influência de uma mãe, de uma avó, ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para os seus netos. É lógico, o pai de Timóteo não ensinou porque ele não conhecia Deus, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia as Escrituras, mas a avó, a mãe conheciam as Escrituras e ensinou a Timóteo. E Timóteo, desde pequeno, já estava percebendo qual seria o caminho da salvação, porque as Escrituras do Antigo Testamento apontam para Jesus. E isso deu sabedoria a Timóteo para entender que a salvação está em Cristo Jesus. Gente, está aqui. Toda avó, toda mãe cristã deve discipular os seus filhos. Ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, ser uma influência das Escrituras para os seus filhos, para os seus netos. Gente, quantas Lloyds a gente precisa hoje? Quantas Eunices a gente precisa hoje? Mulheres compromissadas com as Escrituras a ponto de influenciar os seus filhos a conhecerem a Bíblia. A Bíblia. Somente a palavra de Deus, gente, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. Somente a palavra de Deus. Primeiro aqui, Paulo, no verso 16, ele fala da origem da Escritura. Isso é, a palavra de Deus foi inspirada por Deus, soprada por Deus. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, lembra das sagradas letras que te ensinaram? Da Escritura que foi soprada por Deus? Você lembra quando a tua avó e a tua mãe ensinaram isso para você, e ela é proveitosa para ensinar, está aqui, gente. Por isso, a gente precisa ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Ela ensina quem é Deus.
Ela ensina sobre o pecado. Ela ensina sobre vida após a morte. Ela ensina sobre o tipo de vida que precisamos ter. Ela repreende. Sabe o que significa a palavra repreender? Ela mostra o erro. Quando lemos as Escrituras, ela mostra o nosso erro. Rodrigo, está aqui, você está errado nisso aqui. Como pai, você está errado nisso aqui. Como marido, você está errado nisso aqui. Como pastor, você está errado nisso aqui. Como cristão, você está errado nisso aqui. Como cidadão, você está errado nisso aqui. As Escrituras apontam o nosso erro, gente. Ela ensina, ela repreende, ela corrige. Isso é, se ela mostra o erro, ela mostra a solução para resolver o erro. Ela corrige, ela mostra a solução. E ela educa. Tem algumas traduções que falam instruir e outras educar. Gente, a palavra de Deus vai nos educando, assim como um pai deve educar o seu filho, uma mãe deve educar o seu filho. A palavra de Deus vai nos educando de tal maneira que ela vai esculpindo em nós a imagem e semelhança do seu Filho amado, Jesus Cristo. Ela vai nos educando, ela vai treinando, ela vai equipando a nossa mente, ela vai centralizando o nosso coração para a vontade de Deus, pois é impossível conhecer a vontade de Deus fora das Escrituras. Por isso tem tanto crente perdido. É impossível. É impossível. E Paulo está trazendo a memória de Timóteo. Timóteo, lembra de quem aprendeste as sagradas letras. Lembra da origem das Escrituras, lembra do propósito das Escrituras, lembra, Timóteo, quando você era pequeno, a tua avó te ensinou, a tua mãe te ensinou, e agora eu estou complementando esse ensino, porque elas já te ensinaram, agora eu estou complementando você para te treinar para você ser um pastor. Mas lembra que já te ensinaram essas verdades absolutas da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é suficiente para nos preparar para toda boa obra, gente. Então, verso 17. Para toda boa obra. Exemplo. Como que eu posso ser preparado para ser um bom marido? Para ser um bom marido para minha esposa, para ter um bom casamento? A palavra de Deus me educa. Para toda boa obra. Como que eu faço para ser um bom pai, para não cometer os erros dos meus parentes, dos meus familiares, e ser um pai segundo o coração de Deus? As Escrituras vai me educar, vai me ensinar para toda boa obra. Como que eu posso ser um discípulo que venha fazer diferença nessa geração e nesse mundo? As Escrituras vai me educar, vai me mostrar, vai me treinar para toda boa obra. Está aqui, gente. Está aqui. Aí, eu lembro da minha avó, gente. A minha avó, mãe da minha mãe, está viva ainda. Eu lembro, gente, ela foi a primeira cristã de nossa família, a primeira convertida. E eu lembro que quando eu era criança, ela abria a Bíblia e ela me chama de Rô, e ela pedia para mim ler alguns versículos. A minha avó, ela era analfabeta, gente. Ela aprendeu a ler sozinha, com a Bíblia. A Bíblia foi a sua cartilha. E eu lembro que quando eu ia na casa dela, ela abria a Bíblia e falou: Rô, lê esse versículo aqui. Eu lembro que foi com ela que a primeira vez que eu li João 14:6, foi com ela. João 14:6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi com ela, quando eu era garoto. Acho que eu tinha 6, 7 anos. Foi com ela. Porque nessa época minha mãe não era uma cristã. Muito menos meu pai. E eu lembro que ela pediu para eu ler versos da Bíblia Sagrada. Foi com ela que eu conheci o famoso Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Foi com ela que fui conhecendo essas pérolas preciosas da palavra de Deus. E desde lá, desde a minha infância, Deus foi criando e causando esse desejo no meu coração. No meu coração. Aí eu lembro da minha mãe, gente, que mesmo sendo uma católica, porque a minha mãe, ela era uma católica praticante, mas ela tinha um diferencial que muito católico hoje não tem.
Ela era leitora, ela lia as escrituras, ela lia a Bíblia, aquela biblona da igreja católica, parecia um tijolo. E ela lia. E eu pequeno, observava, eu via ela ler todo dia. E aí eu ia lá na Bíblia dela. É lógico que do lado da Bíblia tinha algumas coisas, né? Alguns artefatos religiosos, mas eu pegava a Bíblia e eu via aquelas imagens. Eu ficava chocado com a imagem de Moisés diante do mar se abrindo. Eu ficava chocado diante da imagem da Arca de Noé. Eu ficava chocado com a imagem, o vales de ossos secos de Ezequiel, capítulo 37. Eu ficava chocado de ver a imagem de Cristo na cruz sendo crucificado, da tumba vazia, da ressurreição. E eu via a minha mãe lendo, todo dia, lendo aquela Bíblia enorme, cheio de imagens. E eu lembro que aquilo foi causando. Eu fui crescendo, vendo a minha avó lendo a Bíblia, vendo a minha mãe lendo a Bíblia, e é lógico, a minha mãe começou a ler a Bíblia, e isso criou nela crises terríveis, porque ela começou a ver nas Escrituras, começou a confrontar a religiosidade dela, e ela começou a questionar alguns padres, e os padres não davam respostas satisfatórias para as dúvidas bíblicas que a minha mãe tinha, mas ali Deus já estava trabalhando no coração dela e no meu coração, eu vendo tudo aquilo. Minhas irmãs, meus irmãos, precisamos ensinar a Bíblia. Precisamos, gente, se nós queremos ver os nossos filhos servindo a Deus, o nosso dever é influenciá-los a conhecer. Se nós queremos que os nossos filhos tenham uma fé sincera, não uma fé falsa, precisamos investir na vida dos nossos filhos. Como a avó Lloyd fez, como a mãe Eunice. Se nós queremos vê-los no caminho do Senhor, precisamos ensinar a palavra de Deus. Senão, a nossa educação é um fracasso. Não adianta da casa, não adianta da roupa, não adianta da comida, não adianta influenciar para uma boa profissão, se nós não educamos no caminho do Senhor influenciando. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a nossa educação é um fracasso. E não podemos errar. Não podemos errar. Eu não quero errar como pai. Eu espero que você como mãe não venha errar nisso. Certa vez, um homem milionário, ele chamou os seus funcionários. Ele chamou o motorista, o jardineiro, a cozinheira, a empregada doméstica e um garoto de recados, um office boy, né? Eu já trabalhei de office boy, foi o meu primeiro emprego lá na minha terra natal. E aí, aquele homem multimilionário chamou seus funcionários e fez uma proposta. Olha, hoje aqui eu tenho para vocês, eu quero que vocês escolham. Ou essa nota de R$100 que eu quero dar para vocês, estou dando. Ou essa Bíblia. E vocês vão escolher. R$100 ou essa Bíblia. Aí ele chegou para o motorista, falei, e aí, seu Zé, R$100 ou a Bíblia? Falei, patrão, sabe de uma coisa? Eu estou precisando terminar a reforma lá em casa, eu prefiro o dinheiro, tá aqui. Chegou para o jardineiro, e aí, seu João, R$100 ou a Bíblia? Falei, patrão, eu estou precisando lá, sabe, de algumas roupas, eu prefiro o dinheiro. E deu. Aí chegou para a cozinheira, R$100 ou a Bíblia? Falei, patrão, até que eu gostaria de ter a Bíblia, inclusive já tenho uma lá em casa, eu não leio, mas tenho. Mas eu estou precisando de um vestido, sabe? Um vestido assim para a minha formatura da minha filha. Eu prefiro R$100, tá aqui. Aí chegou para a empregada doméstica, R$100 ou a Bíblia? Patrão, eu aceitaria a Bíblia, mas eu prefiro R$100, porque eu estou precisando de comprar um tênis para mim, tá aqui. Aí chegou para o menino. Quando o patrão chega para o menino e fala, bom menino, eu já sei que você vai preferir os R$100. Então tá aqui. Ele falou, não patrão, eu prefiro a Bíblia, porque a minha mãe me ensinou, sempre me ensinou, que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro. E aquele patrão, surpreendido com a resposta do piá, entregou para o piá. E quando o piá pegou aquela Bíblia
e começou a folhear aquela Bíblia. Em cada página da Bíblia tinha uma nota de R$100. Em cada página, de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22, cada página da Bíblia tinha uma nota de R$100, de R$100. E outros funcionários ficaram arrependidos de não ter aceitado a Bíblia, não por causa da Bíblia, mas por causa do dinheiro. E aquele patrão falou: filho, que Deus te abençoe. A sua mãe tem sido uma influência abençoadora na sua vida. Que Deus te abençoe. É assim, gente. A palavra de Deus é mais desejável do que o ouro. É mais desejável do que a prata. Porque esta é a palavra de Deus. E só quem ama a palavra de Deus tem uma fé sincera. O Salmo 119, verso 97, o rei Davi, que amava a palavra de Deus, ele diz assim: como amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Amém, gente? Essa é a primeira lição de quem tem uma fé sincera, é uma pessoa que ama as Escrituras. A segunda lição que eu quero apresentar para vocês: uma pessoa que tem uma fé sincera, como Timóteo teve, como a avó Lloyd teve e Eunice teve, uma pessoa que tem uma fé sincera, em segundo lugar, é uma pessoa que ama servir a Deus. Ele ama a palavra de Deus, mas também ama servir a Deus. Volta lá no capítulo 1, por gentileza. Você está no capítulo 3. Capítulo 1, a partir do verso 6, depois que Paulo elogia a fé da avó e da mãe e a fé de Timóteo, aí no verso 6 ele diz assim: por essa razão, lembre e desperte o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou encarcerado dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Até aqui, Paulo está dizendo o seguinte: ó, Timóteo, lembra do dom que Deus te deu. Lembra da capacitação, do chamado que Deus te deu. Quando a gente orou por você, quando nós estendemos as nossas mãos a você, quando nós ordenamos você para o ministério, lembra do dom que Deus te deu. Lembra. Agora, quando Paulo está trazendo a memória a ele da questão do ministério, para Timóteo não era novidade, gente, porque a avó dele, a mãe dele, já tinha colocado isso no coração dele. Aí Paulo estava mentoreando ele, treinando ele, dizendo: olha, eu orei por você, eu ordenei você para o ministério, lembra. Isso é, aquele que tem uma fé sincera ama servir a Deus. Timóteo, Deus está te chamando para servi-lo. Deus te deu um dom para servi-lo. Esse dom não é para você. Você recebeu uma capacitação espiritual para a glória de Deus. E quem tem uma fé sincera vive servindo a Deus. E lá no verso 7, Paulo diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, gente. Algumas traduções está timidez, né? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder é intrepidez, coragem. Amor é respeito, primeiro amor a Deus e pensando no bem-estar dos outros. E moderação é domínio próprio. E Paulo está dizendo: Timóteo, Deus te deu isso. Não seja covarde, Timóteo. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante desse mundo corrompido, Timóteo, não seja covarde, porque a sua avó não te ensinou a ser um covarde, a sua mãe não te ensinou a ser um covarde, e Deus está te chamando para servi-lo. Isso é uma fé sincera. E no verso 8, ele diz assim: portanto, não tenha vergonha, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo, eu estou preso. E, gente, participar com Paulo naquela época era andar com atestado de óbito no bolso.
era estar disposto a ser preso a qualquer momento para morrer, para ser encarcerado, como Paulo foi. E Paulo fala assim: não tenha vergonha, sirva a Deus. Não tenha vergonha de mim que estou preso por causa do Evangelho. Não tenha vergonha, sirva a Deus, porque a sua avó ensinou isso, a sua mãe ensinou isso, e eu estou complementando isso porque eu orei por você, eu ordenei você para o ministério. E Deus te deu poder, amor e moderação. Não tenha vergonha disso, Timóteo. Certa vez, gente, uma educadora cristã chamada Henrietta Maris, ela escreveu assim: fomos salvos para servir e não para sermos servidos. Repito, fomos salvos para servir e não para ser servidos. Está aqui, gente. Uma fé sem fingimento, uma fé sincera, é aquele que ama servir a Deus. Mesmo diante da perseguição, como foi o caso aqui. Mesmo diante de limitações que Timóteo tinha, gente. Timóteo, ele tinha algumas limitações na personalidade dele. Ele tinha algumas limitações na saúde dele. E mesmo assim Paulo está dizendo: sirva a Deus. Não seja covarde, sirva a Deus. Porque Deus te deu poder, amor e moderação. Deus está te capacitando. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Eu lembro que quando Deus me converteu com 17 anos, mas antes disso eu lembro a minha mãe, que foi a primeira convertida da nossa família, deixando a idolatria, deixando a feitiçaria, ela começou a frequentar a Igreja Batista Central de Campinas, lá na minha terra natal, no estado de São Paulo. E eu lembro como ela influenciava os meus irmãos menores, eu sou o primogênito, sou o mais velho, e eu lembro ela influenciando os meus irmãos a irem à igreja, né? E ela tentando, lógico, me influenciar. Adolescente, né? Dando um trabalho para os meus pais como eu dei, porque me envolvi com muita coisa errada. Meus pais até tiveram que me tirar da escola, porque eu não tinha cabeça para estudar. Mas ali minha mãe influenciando, vamos lá. E eu lembro que quando Deus me converteu, e uma coisa que a minha mãe confessou para mim, diante de um mundo tenebroso que eu estava andando antes da minha conversão, e quando eu me converti, a minha mãe falou: olha, eu sempre orei para que Deus te chamasse para ser um pastor. Eu falei: sério, mãe? Sim. Quando você estava se envolvendo com coisa errada, andando com más companhias, eu sempre orei para que Deus te chamasse para ser um pastor. Deus me converteu em janeiro de 99. Um ano depois, janeiro do ano 2000, diante da pregação do saudoso missionário Sérgio Oliveira, que era um missionário na África. Quando eu ouvi aquele homem pregar, e quando ele orou dizendo que naquela igreja Deus tinha escolhido pessoas para o ministério, o Espírito Santo falou no meu coração, e desde o ano 2000, gente, a minha vida nunca foi o mesmo. Nunca foi o mesmo. Nunca foi o mesmo. Quantos sonhos eu construí na minha cabeça, mas Deus sempre me levava para o ministério. Eu queria entrar no exército, seguir carreira militar, fui dispensado. O meu desejo era ser um militar, era ser um soldado, era entrar como soldado e crescer dentro do exército. E Deus me direcionando para o ministério. Eu praticava artes marciais, eu queria ser um atleta, queria ganhar dinheiro como atleta, mas Deus me levando ministério. Eu trabalhava numa empresa, como eu falei, eu trabalhei de office boy, e depois eu fui crescendo um pouquinho mais, aí eu sempre pensava assim, bom, eu estou nessa empresa, eu vou fazer alguns cursos, eu vou estudar para crescer aqui, porque era muito promissor. Aí Deus me direcionando, não, ministério. Já pensei, já trabalhei de autônomo, e queria crescer como autônomo, com uma empresa, e Deus, ministério. É isso, gente. Mas tudo isso, pela influência também da minha mãe. Influencie os seus filhos a servir a Deus. Influencie. E olha, lógico que eles precisam ver isso em nós. Senão eles não farão.
Mas precisamos influenciar os nossos filhos, não só conhecer as Escrituras, mas a servir a Deus. A servir a Deus. Oh, gente, olha, queira Deus fazer dos nossos filhos, quem tem filhos aqui, que Deus os chame para ser um pastor, para ser um missionário. Que Deus chame eles para a glória de Deus. Mas que Deus nos capacite a ser uma influência na vida dos nossos filhos. Amém? Uma fé sincera é de quem ama as Escrituras, quem ama servir a Deus, e em terceiro lugar, uma fé sincera, como foi da avó Lloyd, da mãe Eunice e de Timóteo, uma fé sincera é uma pessoa que ama a Jesus e o seu evangelho. Aí olha só, a partir do verso 9, gente, a gente entra completamente em terreno sagrado. Porque a partir do verso 9, Paulo começa a falar com uma profundidade sobre o evangelho, sobre Jesus e a mensagem dele. E aí no verso 9, olha que coisa linda. Ele, se referindo a Jesus, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não por causa das nossas obras, mas devido à sua determinação e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Aqui Paulo está falando de Jesus. Ó, tá vendo? Você lembra o Jesus que eu te apresentei? Mas a sua avó, a sua mãe já tinha ensinado as Escrituras, o seu coração estava como um solo fértil, foi só eu jogar a semente e frutificou? Lembra do Evangelho que eu apresentei para vocês? É isso. Ame a Jesus e o Evangelho de Jesus. E aqui diz que Ele nos salvou. Gente, Jesus nos salvou. A pergunta que não pode calar é, do quê? Tá bom, Ele salvou. Mas do quê? Aqui fala do propósito do Evangelho. Gente, dos nossos pecados. A Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Salmo 51, verso 5 diz que nós nascemos em iniquidade, nascemos em pecado, nascemos separados de Deus. E a Bíblia diz que o ser humano se torna um rebelde contra Deus. O ser humano está fatalmente perdido, porque ele já nasceu com o pecado de Adão e Eva. Entretanto, não existe ninguém inocente, como foi falado na mensagem passada, falando sobre as crianças. Ninguém nasce puro, gente, mas nasce manchado pelo pecado original e por isso estão afastados de Deus. E Jesus veio morrer por nós para nos religar a Deus. Jesus veio assumir na cruz do Calvário os nossos pecados para nos levar a Deus. E Paulo estava falando, olha, Timóteo, lembra disso? Lembre-se disso. E ele fala da eficácia do Evangelho, porque ela diz assim, e nos chamou com santa vocação. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Lembra que Jesus te chamou. Jesus chamou você. Ele te chamou com santa vocação, isso é, o chamado de Jesus é eficaz, ele trouxe você. Lembra a sua vida como era, ele te trouxe, ele te arrastou, ele te trouxe até aqui, você está aqui porque ele te trouxe. Ele te trouxe, ele te chamou com santa vocação. Ele fala da graça do Evangelho, olha só, não por causa das nossas obras, está aqui, gente. Ninguém foi a Jesus porque merece. Ninguém foi a Jesus porque deu o primeiro passo. Ninguém foi a Jesus por vontade própria, não, veio trazido por Ele, pela sua graça, é uma santa, foi chamado com santa vocação. Aí faz sentido aquilo que Jesus falou em João 15, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. E deis fruto. Aí ele diz assim,
não por causa das nossas obras, mas devido à sua determinação e graça, que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe por que você foi até Jesus? Primeiro que você foi trazido. E sabe por que você foi a Jesus? Porque você foi eleito lá, nos tempos eternos. Antes de Deus ter criado céus e terras, antes de Deus ter criado esse mundo, Ele já tinha escolhido você. E dentro da história, Ele te chamou. Dá para entender isso? Isso aqui é a doutrina da eleição, tão esquecida pelas igrejas evangélicas. Isso é, se nós somos convertidos, gente, não é porque nós somos merecedores, é porque lá na eternidade, Jesus nos escolheu, e quando a gente veio nesse mundo, Ele nos chamou. Vem, você é meu, venha e me sirva. E Paulo está lembrando Timóteo disso. Timóteo, lembra? Eu só estou complementando o que a sua avó ensinou. Eu só estou complementando o que a sua mãe ensinou. E ele fala da graça eterna do Evangelho, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Jesus lá na eternidade nos escolheu. E agora esse Jesus, ele deixou a eternidade e entrou na história. E ele veio nos salvar. Ele veio nos perdoar. Ele veio nos chamar. Eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele escreveu assim: a salvação não é medalha de honra ao mérito. Não é um troféu que conquistamos, mas é uma dádiva divina que recebemos. Mesmo não merecendo, mesmo sendo um miserável pecador, Jesus nos chamou. E quem que ele usou? Para a gente ter essa consciência, no caso de Timóteo, a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo e o pastor de Timóteo, que foi Paulo. E Paulo está dizendo, olha, lembra? Você foi salvo porque Jesus te chamou. Então ame a Jesus. Ele morreu por você. E Jesus, diz aqui a palavra de Deus, que destruiu a morte. Gente, aqui não significa que a morte foi eliminada. Porque quando a Bíblia fala sobre morte, tem 3 tipos de morte na Bíblia: morte física, espiritual e eterna. Morte física, quando a alma é separada do corpo. Morte espiritual, quando a alma está separada de Deus. Morte eterna é quando o corpo e a alma estarão separados de Deus para sempre. E aqui Paulo está dizendo que Jesus destruiu a morte eterna. Isso é, Jesus veio buscar os seus, converter os seus e livrá-los da morte eterna. Da morte eterna. E para nos trazer vida e imortalidade. Isso é, viveremos para sempre, sempre com o nosso Senhor. Lembra, Timóteo? Quem te ensinava isso? A tua avó? Lembra da história da tua mãe? Eu estou confirmando essa doutrina. Esse é o nosso Jesus, veio trazer vida e imortalidade. Oh, meus amados irmãos, nós precisamos amar a Jesus. Deixa eu perguntar para você, você ama Jesus? Você entende a profundidade da mensagem dele? Você entende realmente o que ele fez por você na cruz? Entenda isso. Porque se nós não entendermos isso, não houve verdadeira conversão. Não houve. Mas que Jesus tenha misericórdia de nós. Eu lembro da minha avó. E certa vez, a minha avó, é o seguinte, gente, ela sempre foi uma mulher de oração. Outra coisa que eu via desde pequeno, além de ela me influenciar a ler versos das Escrituras, ela orava 3 vezes ao dia, gente. 3 vezes. Mulher de oração. Eu lembro que ela orava 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Gente, era assim, rotina. Ela ia no quarto dela, se ajoelhava, ela orava assim meio com a boca, meio com a voz alta, parecia que estava resmungando. E orando. E eu via aquilo. Muitas vezes ela me convidava, falava, Rô, vem aqui,
ajoelha aqui, vem orar comigo. Ai, vou. E sentava, ficava lá com ela. E eu via lá orando. Infelizmente, por causa da igreja que ela frequentava, a igreja que ela frequentava não ensinou ela a evangelizar. Entendeu? Era uma igreja que não dá muita importância para as escrituras. Então ela não tinha habilidade e discernimento para evangelizar minha mãe. E a minha mãe, na época, ela era católica e espírita, antes da conversão da minha mãe. E eu lembro que certa vez a minha avó conversando com a minha mãe e tal, pressionando ela, minha mãe vira para ela e fala assim: mãe, eu prefiro ser macumbeira do que ser crente. Me deixe em paz. Ela ficou magoada com aquilo. Mas uma coisa que eu lembro, que quando a minha mãe se converteu, que a minha avó disse que ela orou durante 25 anos pela conversão da minha mãe. 25 anos. Ela orou pela conversão da minha mãe. E a minha mãe orou pela minha conversão. E através da oração das mães, Jesus ele vai selando o seu plano que foi construído lá na eternidade. E dentro da história, ele vai buscando os seus. Vai buscando os seus. Vai buscando os seus. Essa é uma fé sincera. Uma pessoa que ama a Jesus, que ama o Evangelho. Olha, Senhor, muito obrigado, eu fui salvo não porque eu mereço, não porque eu sou mais santo, não porque eu sou mais nobre, não porque eu sou o melhor, não, eu fui salvo porque Jesus me chamou com santa vocação. Antes, lá na eternidade, Ele me escolheu e dentro da história, Ele me trouxe aos seus braços e me converteu. E obrigado, Senhor, porque dentro da história da minha vida, o Senhor usou pessoas que me persuadiu a entender quem é Jesus. E hoje eu te conheço. Hoje eu te conheço. O Deus da minha avó, o Deus da minha mãe, é o Deus que eu amo e que eu sirvo. É isso, gente. Por isso que cada mulher tem que ser uma influência para o bem. Toda avó, toda mãe precisa ser uma influência abençoadora na vida dos filhos e dos netos. Caso ao contrário, a próxima geração vai morrer sem Cristo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Serão condenados ao inferno se as mães não serem uma influência nos seus filhos, na vida dos seus filhos. Isso é muito sério. Eu falo isso com eloquência para chocar, porque essa é a nossa missão. E se nós não influenciarmos, a nossa educação é um fracasso, o nosso dinheiro é um fracasso, a nossa casa é um fracasso, o nosso lar é um fracasso. Fomos escolhidos para influenciar a nossa família, a ter uma fé sincera. Uma fé sincera. Todas as mães que tem uma boa influência, poderão dizer como o apóstolo Paulo no verso 12. No verso 12 ele diz assim: por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Há um debate aqui entre os estudiosos sobre esse depósito que seja, alguns falam que é o Evangelho, mas alguns falam que é a vida eterna. Eu sei que tenho crido. Eu sei que esse Deus vai me guardar até o grande dia do juízo final. Mas enquanto isso, eu vou influenciar. Eu vou influenciar os meus filhos, os meus netos, a minha família. Eu vou influenciá-los a ter uma fé sincera. Porque aqueles que têm uma fé sincera são aqueles que amam as Escrituras. Aqueles que têm uma fé sincera são aqueles que servem a Deus. Aqueles que têm uma fé sincera são aqueles que amam a Jesus e o seu santo Evangelho. Gente, essa é uma palavra para as mães, mas é aplicada a todos nós. Que Deus nos ajude a cumprir a nossa missão. Que Deus nos ajude a cumprir essa nobre, que Deus ajude as irmãs a cumprir a maternidade segundo a vontade de Deus. Que Deus nos ajude a cumprir a nossa paternidade segundo os propósitos de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Amém? E como hoje é Dia das Mães,
Eu quero, por gentileza, só convidar as mamães, se coloquem em pé. Eu quero orar por vocês. Não vou pedir para vir aqui na frente por causa da aglomeração. Aí você se levantando, eu quero orar por você. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela tua santa palavra, que é a verdade. Ó Deus, eu coloco as minhas irmãs diante do Senhor. Ó Deus, capacita elas. O Senhor sabe do desejo do coração delas. Abençoe as suas vidas, que elas sejam influenciadoras, usadas por Ti, Senhor. Enche as minhas irmãs do Teu Santo Espírito e ajude a elas, ó Pai, nessa nobre missão de influenciar os seus filhos e netos para conhecer as Escrituras, servir ao Senhor e amar a Cristo. Ó Deus, realiza, Senhor, realiza as Tuas promessas na vida das minhas irmãs e de toda mãe que assistirá essa mensagem. Eu Te glorifico, Pai, e Te adoro, e Te agradeço pela vida dessas irmãs, ó Pai, e as coloco em Tuas mãos. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.